Olá, pessoal do 7º ano, espero que esteja tudo bem com vocês, que vocês estejam se cuidando. A nossa aula de hoje vai ser sobre a transmissão do calor. Bom, agora no inverno, a gente aqui do sul, uma grande parte das casas tem um fogão a lenha e a gente faz o quê? Todo mundo fica perto do fogão a lenha, às vezes a tua mão tá gelada, você vai e coloca próximo da chapa do fogão para ela esquentar. Também, às vezes, na hora de dormir, tem um pessoal que coloca bolsa de água ou 1 litro PET com água quente para esquentar os pés. São 2 exemplos aí de transmissão do calor, beleza? Mas afinal, lembram o que é o calor? Calor é quando um corpo com uma maior temperatura transfere calor para um corpo de menor temperatura até que os dois se equilibrem. Por exemplo, quando você cozinha alguma coisa, terminou de cozinhar, desliga o fogo, aquela comida está quente e você não mexe mais nela. Quando você volta horas depois, aquela comida está fria. O que aconteceu? A comida que estava quente e a panela que também estava quente trocaram calor com o nosso ar, com a nossa atmosfera que está em volta, até que ambos se equilibrassem, a panela e a comida ficassem da temperatura do ar e o ar também recebeu um pouco de calor até que gerou um certo equilíbrio. Isso é calor, é essa troca, essa transmissão de calor. E propagação de calor, então, o que é? Propagação de calor vai ser esse processo de transmissão de calor de um corpo para outro, vai ser a forma como ele é transferido de um corpo para o outro. Isso é a propagação de calor. Além de um corpo para outro corpo, lembrando, tá, gente, que esse corpo aqui não é um corpo de corpo humano, pode ser um objeto, pode ser sim um corpo humano, pode ser um livro, um animal, enfim. Ou também essa propagação de calor pode acontecer de um ponto de um corpo para outro ponto. Por exemplo, deixa eu pensar um exemplo. Quando você tá com o pé gelado, você pega e cruza ele que nem índio, assim, coloca teu pé por dentro ali, encosta o teu pé na sua perna para ele esquentar, teu pé esquentar. O teu pé e a tua perna é o mesmo corpo, certo? Então, veja que não transmite o calor de um corpo para outro, mas sim de um ponto do seu corpo para outro ponto do seu corpo, tá? E existem 3 formas de propagação de calor: a condução, a convecção e a irradiação, ou também chamada de radiação. Vamos ver cada uma delas. Primeiro, condução. A condução vai acontecer principalmente entre sólidos. O que é sólidos? Existem materiais que são sólidos, materiais que são líquidos e materiais que são gasosos. Gasoso. Por exemplo, um livro é um material sólido, uma mesa sólido, o seu corpo sólido, uma xícara sólido. O que é líquido? Água líquida, um suco, um refrigerante. E gasoso? Gasoso é o ar dissipado, ou vapores de água dissipados na nossa atmosfera. Isso está em estado gasoso, certo? Então, vamos lá. Como é que ocorre a condução? A condução vai acontecer quando a energia térmica gerada em alguma coisa se propaga no interior de um corpo ou passa de um corpo para o outro por contato. Como assim? Imagine o seguinte: você fez um chá e colocou esse chá, fez um chá, ferveu o chá e colocou um chá quente na xícara, tá? E aí, tá um dia muito frio e você instintivamente coloca a sua mão em volta da xícara, igual essa moça tá fazendo aqui. Para quê? Para esquentar a tua mão. Mas o que vai acontecer então? Vai acontecer o que a gente chama de calor, que é o calor que está lá no chá passar a ser transferido para a sua mão.
Isso é o conceito de calor. E vai ser através da propagação de calor, através da condução, porque você está em contato, a tua mão está em contato com essa xícara. Então, o calor propagado ali no chá vai passar para sua mão. Por que o chá está quente? Lembram do conceito de temperatura que a gente viu nas nossas aulas passadas? O que é a temperatura? É o médio nível de agitação das moléculas que formam todas as coisas, certo? Quanto mais rápidas tiver as moléculas, mais quente estará esse material. Por exemplo, se a gente pensar num cubo de gelo, o cubo de gelo é formado por moléculas, tudo que existe é formado por moléculas. Tudo que existe, teu corpo, teu notebook, teu computador, teu livro, tua mesa, teu caderno, teu lápis, tudo é formado por molécula, por átomos. E por mais que a gente não enxergue, porque eles são muito pequenos, essas moléculas, esses átomos podem estar em certa agitação, tá? Num cubo de gelo que é super frio, essa agitação das moléculas vai estar bem pequena. Quase elas não vão se mexer, vão estar bem grudadinhas umas nas outras, sem quase se mexer. Isso vai dar a característica de algo frio. Agora, um chá quente, as moléculas que formam esse chá vão estar super agitadas. A gente não enxerga, mas elas vão estar se mexendo com muita rapidez. Por isso que a temperatura do chá é quente, é quentíssima. Você pode até se queimar com isso, tá? E aí, então, como que vai funcionar isso? As partículas que vão estar formando ali esse chá quente, elas vão estar muito agitadas. E elas vão transmitir parte dessa agitação para a xícara, porque o chá está dentro da xícara, eles estão em contato, Então, a transmissão de calor do chá para a xícara vai acontecer através da condução, beleza? Aí, essa xícara vai começar a aumentar a sua temperatura, as suas moléculas também vão começar a ficar mais agitadas. E, por sua vez, vão transmitir essa agitação para a sua mão, que está em contato também com a xícara, através da condução. E aí a tua mão vai ficar mais quente. Então, é assim que acontece a condução. Por contato, você tem que estar tocando em alguma coisa para se esquentar. Os corpos, os objetos têm que estar em contato para gerar essa troca de calor, tá bom? Vamos agora para a convecção. A convecção vai acontecer principalmente entre líquidos e gases. Como eu já falei, líquidos, água, suco, refrigerante, enfim, chá, tudo que é líquido. Gases, normalmente são matérias que estão longe uma da outra, as moléculas estão totalmente dispersas, a gente não consegue enxergar um gás. Por exemplo, o gás oxigênio que a gente respira é um tipo de gás, está? As moléculas de oxigênio estão todas dispersas, longe umas das outras, tá? E no tipo de propagação de calor através de convecção, a energia térmica ela vai se propagar devido ao movimento das massas de partículas de um lugar para o outro. Como assim? Olhem essa panela aqui. Tá fervendo água, tá? Tá fervendo uma água. A água que estiver mais próxima da chama, ela não vai esquentar primeiro? Não vai ficar com mais calor aqui nessa região? Cadê a minha flecha aqui? Vai ficar muito mais quente aqui, certo? Quando algo esquenta, gente, ele tende quando aumenta a agitação das moléculas, ou seja, acaba aumentando a temperatura, ocorre uma coisa que a gente não enxerga, mas ocorre a dilatação desse material. O que é dilatação? É o aumento dele, aumento de volume, tá? Então, essa água, quando estiver aqui, perto da chama, as moléculas dela vão ficar mais agitadas e ela vai dilatar. Quando isso acontecer, vai
diminuir, vai ficar menor a densidade dessa água. Nossa, professora, quanta palavra difícil. O que é densidade? Densidade é a quantidade de massa. Ou seja, entre aspas aqui, normalmente a gente fala, é o peso de alguma coisa, tá? Pensem lá numa pedra caindo na água. A pedra afunda, não afunda? Afunda, por quê? Porque ela é mais pesada que a água, entre aspas, mais pesada que a água. Ou, que na forma mais científica, mais correta, é dizer que a pedra tem uma densidade maior que a água, por isso ela afundou. Quando uma pena cai na água, ela afunda? Não. Isso quer dizer o quê? A gente diz, entre aspas, que a pena é mais leve que a água, mas cientificamente falando, a gente deve dizer que a pena tem uma densidade menor que a água, ela não consegue se infiltrar na água porque ela é muito levezinha, tá? Então, vamos voltar aqui para a nossa água fervendo. A água que está próxima da chama vai aumentar sua temperatura, aumentar sua dilatação e diminuir a sua densidade, ou seja, ela vai ficar mais leve. Coisas mais leves, a gente sempre pensa que elas estão o quê? Flutuando, certo? Mas daí o que vai acontecer com essa água que tá aqui? Ela vai subir, porque ela ficou menos densa. E a água que estava aqui por cima, que ainda não está tão quente, vai ir para o lugar dessa que subiu, vai vir aqui para baixo. E é assim que vai acontecer, então, essa troca, essa propagação de calor da chama para a panela e da panela para a água, tá? Um exemplo também bastante típico é da geladeira. Existem geladeiras que tem o freezer dentro da geladeira, né? Você abre, tem uma porta só a geladeira por fora. Daí você abre, daí tem uma portinha com o freezer, daí embaixo as prateleiras dos alimentos. E tem outras geladeiras em que o freezer está separado do resto da geladeira, em que tem duas portas do lado de fora da geladeira. Então, como que vai acontecer a convecção numa geladeira, por exemplo? Nas geladeiras com o congelador interno, o freezer interno, o ar ao redor dele vai ficar mais frio. Então, o freezer vai estar dentro da geladeira. Então, na prateleira ali, a primeira prateleira que está mais perto desse congelador vai ser a prateleira mais fria, certo? O ar frio que está ali próximo do congelador, ele vai descer, porque ele vai ficar mais denso. Quanto mais frio tiver, mais, entre aspas, porque cientificamente a gente não fala assim, mas quanto mais frio esse ar tiver, mais pesado ele vai ficar. Mas não é pesado que a gente diz, tá, pessoal? É com uma maior densidade, beleza? Então, ele vai descer, ó, o ar aqui que tá próximo do freezer vai descer e vai gelando o resto das prateleiras. E lá embaixo, nas frutas, que quase não tem, tá bem longe do congelador, o ar vai estar mais quente. E o ar mais quente, ele é menos denso, então ele tende a subir. E assim que vai ser essa troca de calor dentro das geladeiras. E como que acontece nas geladeiras em que o freezer não está dentro da mesma geladeira? Daí vai ser por um sistema de ventilação em que vai forçar essa circulação do ar. Então, gente, resumidamente, tudo que eu expliquei aqui na parte da convecção. Como que vai acontecer a troca de calor por convecção? Então, o aquecimento de uma porção do líquido vai causar o aumento da temperatura e da dilatação. Essa dilatação vai diminuir a densidade desse líquido, que vai fazer com que esse líquido aqui suba. O espaço que foi deixado por ela vai acabar sendo ocupado por uma porção da camada superior, que estava aqui em cima, na parte superior, e vai vir para baixo, que estão com menor temperatura e, portanto, são mais densas. Quanto mais frio tiver, mais denso vai ser.
Durante esse movimento, as porções de matéria trocam de calor. E o movimento de porções de matéria com diferentes temperaturas chama-se corrente de convecção. Mas isso vocês não precisam decorar, tá? Só para título de vocês saberem. É assim que acontece os ventos também, que talvez vocês já aprenderam lá no 6º ano, né? Lembram que a massa quente de ar sobe e a massa fria que tá lá em cima nas camadas... Ah, vocês aprenderam comigo também, né? No 7º ano. As camadas mais frias da atmosfera vão descer e fazer o movimento do vento. Agora não me lembro se foi com a turma de vocês ou não que eu expliquei isso. E por fim, nós temos a radiação ou irradiação, que também é uma forma de propagação de calor. Observem essa primeira imagem aqui, que vai te deixar bem claro o que é irradiação. A pessoa está encostando no fogo? Não, não tá. Existe uma troca de calor igual aqui, ó, em que o ar quente sobe e o ar frio desce? Não. O que está acontecendo? O calor do fogo vai acabar transmitindo, passando, propagando um pouco do seu calor para o ar que está aqui em volta. E só de você colocar a sua mão próximo desse fogo, você já vai conseguir sentir o calor e vai conseguir aquecer a sua mão. Então, essa propagação de calor, essa troca de calor, vai acontecer por meio de ondas eletromagnéticas, tá? Não vai ter contato aqui para você conseguir fazer isso. Vai ser aqui através do ar, em que a energia vai ser transmitida. Ela pode ser transmitida tanto no vácuo quanto em meios materiais. Ou seja, o ar é uma matéria. Então, o calor do fogo vai passar o seu calor para o ar, que é um tipo de matéria, que vai aqui passar para sua mão. E o que é vácuo? Vácuo é um local onde não existe nada de matéria. Não existe matéria. Mas o calor também pode ser transmitido aqui no vácuo, tá? Todos os corpos podem transmitir calor. Você transmite calor. Qualquer coisa transmite calor. Quanto maior for a temperatura de um corpo, ou seja, quanto maior estiver a agitação de moléculas de um determinado corpo, maior vai ser a intensidade dessa radiação aqui, dessas ondinhas de calor que ela vai conseguir emitir. Por exemplo, um típico exemplo de radiação ou irradiação é o Sol. Olha quão longe está o Sol do nosso planeta. Muito longe, gente, muito longe. E mesmo assim a gente consegue sentir o calor da radiação desse Sol, que é a chamada radiação infravermelha. Por que a gente consegue sentir? Porque o calor do Sol é tão grande, que a intensidade da sua radiação é emitida até aqui. É claro que o nosso corpo não vai ter uma radiação tão grande quanto o Sol, mas também tem uma radiação, tá? Então, tudo vai depender da quantidade, quanto maior a temperatura de um corpo, maior vai ser a sua capacidade de radiação, tá? Então, resumindo, condução vai ser a propagação o tipo de propagação de calor em que você tem que estar em contato com alguma coisa. Ó, a pessoa aqui segurando um ferro. O ferro está em contato com o fogo e a sua mão está em contato com o ferro. É contato. O calor vai passar por aqui e chegar em contato com você. É o caso lá da xícara do chá quente. Tua mão está em contato com a xícara e dentro da xícara tem chá quente. Então, a agitação das moléculas vai passando de um corpo para outro até chegar em você. A irradiação vai ser a propagação de calor em que você não precisa estar encostando na fonte de calor. Esse calor ele vai conseguir passar pelo ar, por exemplo, porque o ar é uma matéria. Então, o calor do fogo aqui vai transmitir esse calor para o ar
e você só de chegar com as suas mãos aqui próximo, você vai conseguir sentir esse calor e esquentar as suas mãos. E daí nós temos a forma de convecção, ou seja, o ar que está aqui em cima, ele vai ficar com maior temperatura, vai dilatar e vai subir. Quando ele sobe, se você ficar com a mão aqui em cima, você vai aquecer a sua mão. E o ar frio que está aqui próximo da sua mão vai ficar mais denso e vai descer. Essa é a convecção, tá bom? Agora a gente vai falar sobre materiais condutores e isolantes térmicos. Um exemplo que o livro de vocês traz é quando a gente toca pensa em um martelo. Você vai colocar uma mão sua nessa parte de metal do martelo e a sua outra mão na parte de madeira do martelo. E agora me diga, por sua sensação térmica, qual dos dois lados está mais frio? A parte onde tem o metal, certo? E aonde tem a madeira, você vai sentir como uma sensação mais quente, tá? Acontece que se a gente pegar um termômetro e medir a temperatura do metal e da madeira, a gente vai ver que ambas as partes estão com a mesma temperatura. Não tem diferença de temperatura aqui. Então, como é que você sente uma região mais fria na parte de metal e uma região mais quente na parte de madeira? O que acontece aqui? Acontece que existem materiais que vão ser condutores de calor e materiais que vão ser isolantes de calor. E é isso que a gente vai ver agora. Então, vamos começar pelos condutores de calor. Condutores térmicos são aqueles materiais que vão conduzir muito bem o calor de um ponto para o outro. Então, eles conseguem, só de você, por exemplo, igual aqui nessa imagem, ó, você tá com uma barra de ferro aqui. Você encostou uma das pontas no fogo. Veja que esse calor rapidamente vai se dissipar pelo ferro aqui. Se você não tiver de luva, você vai se queimar. Ou seja, essa barra de metal, de ferro aqui, é uma ótima condutora de calor. Por quê? Porque ela é um metal. Os metais são ótimos condutores de calor. Exemplos de metais: ouro, prata, ferro, alumínio, chumbo, aço. Tudo isso são metais e eles vão conseguir transmitir, conduzir esse calor com muita rapidez. Eles produzem sensação de frio quando tocamos porque a transferência de energia ocorre rapidamente entre a nossa mão e o material. Então, quando você toca no metal, o calor da sua mão que estava na sua mão rapidamente vai ser trocado, haver uma troca entre a tua mão e o metal, mas vai ser tão rápido que você nem vai conseguir sentir o calor, entre aspas. Você só vai sentir o frio, porque o calor já foi transmitido, tá? Então, os metais são ótimos condutores térmicos. E aí nós temos os isolantes térmicos, que fazem o contrário. Eles são os materiais que não conduzem bem o calor. Se tá vindo uma corrente de calor aqui e tem uma madeira no meio, por exemplo. Madeira não é metal. A madeira vai conseguir barrar esse calor, tá? Por exemplo, numa casa de madeira, quando você habita dentro de uma casa, o teu corpo é quente e ele transmite calor pro ar, pro ambiente. E se a sua casa é de madeira, esse calor dentro da tua casa que você transmitiu, que o fogão a lenha transmitiu, que o fogão normal transmitiu, que o teu chuveiro transmitiu, a madeira não vai deixar, vai barrar que esse calor saia para fora. Então, ele é um isolante térmico. Outros tipos de isolante térmicos: borracha, vidro, tecido, concreto.
são exemplos de plástico, também são exemplos de isolantes térmicos. Geralmente, esses materiais por dentro, eles são porosos, são fibrosos, então tem ar dentro deles. E aí, é claro que vai dificultar, então, essa passagem de calor. Aqui, voltando nos condutores térmicos, um exemplo bastante típico é os fios de luz, né, que ficam ali na rua, nos postes. Eles são do que? De metais, porque a energia elétrica eles conseguem conduzir essa energia elétrica, que gera calor também, de uma forma rápida. Agora, se você colocar, sabe aquelas fitas preta que a gente chama de isolante? Quando o pai de vocês ou alguém está consertando algum eletrodoméstico que está com o fio descascado. Eles não passam isolante, aquela fita preta, por quê? Para que a energia que está passando ali pelaquele fio, que é de metal, não vá na sua mão, não seja dissipada para outro lugar. Então, a fita preta é um isolante térmico. A gente pode dizer também que as roupas de lã são isolantes térmicos, porque elas dificultam a transmissão de calor. Então, quando a gente fala assim, a roupa de lã esquenta mais, a roupa de lã é boa para se esquentar, ela esquenta, né? Deixa a gente com as bochechas vermelhas. O que está acontecendo? Não é que a lã esquente você, não é isso. É que a lã, ela tem uma propriedade de ser isolante térmico. Então, o calor que é produzido no teu corpo, quando a lã está em volta dele, a lã não deixa esse calor sair de perto do teu corpo e se dissipar para o ambiente. A lã prende o calor perto de você. Então, você tem a sensação de que a lã está gerando calor, mas não é. É você que está gerando calor e a lã só não está deixando esse calor ir para o ambiente, certo? Então, isso é um isolante térmico. São os materiais que barram o calor. Existe a garrafa térmica. A garrafa térmica é uma coisa muito interessante. O ser humano teve que parar para pensar em alguma coisa que não esfriasse o seu conteúdo, seja um café, um chá, um leite quente, ou até mesmo as marmitas, né? Marmita térmica. Como que funciona? Como que a comida não esfria? Então, era necessário criar um produto em que não tivesse, aqui ó, não tivesse a propagação de calor através de convecção, nem de condução e nem de irradiação. Então, como que eles produziram uma garrafa térmica? Bom, para começar, vocês já observaram dentro de uma garrafa térmica em que lá dentro é como se fosse um vidro espelhado, tem paredes espelhadas? Para que serve aquilo? Tem a função de reduzir a irradiação térmica, refletindo as ondas de calor eletromagnéticas, ou seja, o calor que está no líquido aqui dentro, ele vai tentar sair para fora, mas aí vai ter um ambiente espelhado. E esse calor vai voltar para o líquido. Ele não vai conseguir sair, ele sempre vai ficar sendo refletido novamente para o líquido. Daí, em volta dessa parede que é espelhada, não tem nada aqui dentro, tá? A gente chama de vácuo. Às vezes pode ser que tenha, assim, um pouquinho, um ar bem rarefeito aqui, porque é difícil uma coisa que a gente produz assim, o homem, com pouca tecnologia, com poucos instrumentos, é difícil tirar todo o ar de um recipiente. Então, entre o plástico aqui fora da garrafa térmica e aquele vidro espelhado, não vai ter nada, nem ar, inclusive, ou o ar vai estar bem rarefeito, que é o vácuo. E ele vai ter a função do que esse vácuo? Tem a função de reduzir a condução térmica, ou seja, não vai estar em contato com nada aqui, ó,
Não vai ter como ter a condução de calor se não vai ter algo para encostar. Se não tem ar aqui, opa, cadê minha flecha aqui? Se não tem ar aqui nessa parte entre o vidro e o plástico, não tem como esse calor que está aqui dentro encostar no plástico aqui de fora. Então, não vai ter como propagar o calor através da condução, que é o contato, né? E a tampa, gente, a tampa tem que ser perfeitamente encaixada ali, para não ocorrer a convecção, ou seja, para o ar quente e menos denso que está aqui subir e o ar frio que está aqui fora entrar, né? Então a tampa tem que estar bem encaixadinha aqui, fechada, para que não ocorra a convecção. E é assim que funciona uma garrafa térmica. Certo, pessoal? Se tiverem dúvidas, me mandem mensagem, perguntem. E para o assunto de hoje era isso. E vejam ali a atividade que eu vou postar para vocês copiarem o texto no caderno, tá bom? Obrigada e até mais.